Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Summit Cidades Podcast. O Summit Cidades, que é um evento agora permanente, é um evento feito pelo SIGA, Sim Catarina e pela FEPESE com apoio do Sebrae. Hoje estaremos aqui conversando com a jornalista, consultora, palestrante Ana Paula Mejolaro. Ana Paula, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Michele, pela acolhida e obrigada pela oportunidade de estar compartilhando um tema que é a comunicação que eu amo tanto. Ah, perfeito. Então, vamos começar, né? Vamos. Você fez uma palestra no Summit Cidades a respeito da inovação na gestão pública, né? A gente sabe que a inovação, ela deve, aliás, né, estar presente em todas as esferas. E como que é trabalhar a inovação em relação à comunicação? A comunicação, ela é natural ao ser humano, né? Então, a gente já estava conversando até antes, né, nos bastidores aqui. Todo mundo acredita que sabe se comunicar da melhor forma possível. E esse pecado, eu digo pecado, né, as instituições públicas, os governos também têm. Então, a gente já vai entrar nessa seara, mas a palestra, ela abordou essas questões. Eu não tenho como dizer assim o segredo da inovação, né? Mas eu posso contar de que forma os governos, as instituições podem buscar a inovação. A inovação, principalmente quando a gente fala em inovação, a gente só pensa na tecnologia. E agora a gente está pensando muito na questão da inteligência artificial. Mas a inovação tem que, obrigatoriamente, estar centrada no cidadão, na pessoa. Como isso é feito? Sem contar o segredo, claro, mas assim, como é que a gente consegue trazer a inovação centrada e não apenas utilizando a tecnologia como ferramenta, sim, mas o propósito no cidadão? Mas para os nossos, né, para quem está nos assistindo, nos ouvindo em todas as plataformas, a gente conta o segredo. Tá bom, que bom. A gente conta o segredo. Estamos sendo privilegiados. Sem dúvida. Mas quem assistiu também a minha palestra foi, que soube exatamente, né, os passos principais para a gente chegar. Primeiro, a gente tem que olhar para dentro. Cada governo, cada instituição precisa olhar como está se comunicando de uma forma interna. E a gente vai no processo básico de comunicação, que é uma das coisas que eu falo muito, da questão dos níveis de escuta e principalmente na questão da empatia. A empatia também é a base de uma comunicação pública inovadora, porque ela está centrada na pessoa, no cidadão. A gente até pode ter uma máquina que tem empatia lá com o uso do emotion, mas foi um ser humano que acabou orientando a máquina justamente para ela ter empatia ou reagir, né, ou ter uma emoção em função de algumas palavras que você deu o comando. Então, as prefeituras que utilizam, os governos, os órgãos públicos que utilizam chatbots, por exemplo, estão inovando? Não, elas estão se atualizando em função de uma nova ferramenta. Mas a inovação, ela precisa estar centrada na pessoa, no cidadão. Desde o cidadão interno, que também é cidadão, o servidor, o político, todos somos. Então, a comunicação é relação. Sim, você havia até falado numa conversa que tivemos de bastidores a respeito dessa importância de que a comunicação interna também ela seja bem feita para que, né, os colaboradores saibam o que está acontecendo, porque aí fica mais fácil, né, levar isso para o cidadão, fica mais fácil com que a comunicação chegue de forma correta. Sem dúvida. Um outro pecado, né, na comunicação que a gente acaba cometendo, e a gente acaba cometendo de um modo geral, quando a gente tem, é mais ou menos que nem numa família, você tem intimidade, ou até o servidor, saiu uma campanha de vacinação, que nem a gente estava falando antes, né, nos bastidores. Como é que você divulga isso? Como é que você faz chegar em todos os cidadãos? Como é que você faz essa informação chegar? A gente sabe, né, que o estado de Santa Catarina é super digitalizado, quase toda a população tem acesso à internet, quase todo mundo, né, quase 70% aí
estão nas redes sociais, mas a gente tem também uma gama da população que não tem acesso, né? E muitas pessoas têm acesso, mas não têm a instrução do digital. Então, não adianta a gente só investir em um instrumento de comunicação. A gente tem que investir num instrumento de comunicação humano para colocar as pessoas, né? Não adianta ter uma intranet extremamente potente, atualizada, transparente, se você não introduz uma cultura da comunicação, do servidor se manter atualizado para poder orientar a população e para aquela informação chegar também que ultrapasse, que transcenda a questão digital. Perfeito. E a grande inovação está justamente isso, justamente de você conhecer. E aí a grande pergunta que eu também provoquei na palestra é: o seu governo sabe escutar o cidadão? O seu estabelecimento, a sua instituição pública sabe escutar? E como é que escuta? A gente tem níveis de escuta que a gente pode abordar daqui a pouquinho. É o que eu já iria perguntar. Já emendando, então, quais são esses níveis de escuta? Como um governo, né, um órgão público no geral, ele pode utilizar para ouvir o cidadão, além desses meios que a gente já tem, assim, dos meios das redes sociais, enfim. Quais são os exemplos que você consegue trazer aí para a gente? Michele, eu vou começar primeiro a esclarecer algumas questões conceituais. Perfeito. A maioria da população utiliza o ouvir e o escutar como sinônimos. Nós utilizamos no nosso dia a dia, mas são conceitos completamente diferentes. Quais são as diferenças entre eles? Ouvir é como se fosse e é um processo natural, orgânico, assim como a gente respira. A gente escuta, por exemplo, claro, agora a gente está com o nosso retorno aqui com o fone de ouvido. Mas se nós não estivéssemos aqui, a gente poderia ouvir o barulho da rua, ouvir o barulho de pessoas conversando na sala ao lado, né, no estúdio ao lado. Então, o ouvir é um processo automático. Enquanto o escutar, eu preciso estar escutando você com o meu corpo, eu preciso estar voltada para você. Existe uma conexão. Sim. E aí, isso é o segundo nível de escuta. A conexão já está no segundo nível. O primeiro nível de escuta é um nível onde a maioria das pessoas está. Elas escutam, está quase no ouvir. Elas escutam concordando ou discordando. Ele se chama escuta download. Esse primeiro nível é escuta download. Ou seja, se você fala algo que eu concordo, eu estou te escutando. Se você fala algo que eu não concorde, ou algum conceito, alguma coisa que eu desconheça, ou que eu acredito que não vá ser útil para mim, então eu não te escuto. O segundo nível é um nível que a pessoa ela abre a mente e já começa a se... Bom, eu estou escutando, a outra pessoa, ela pensa diferente e ela já vai buscar um entendimento porque, por exemplo, você vai me falar um conceito que eu não tenho. Por quê? Eu vou buscar entender o que você está falando, por que você está falando e vou buscar entender. Esse segundo nível é o segundo nível mais voltado até para o jovem que está estudando, por exemplo, quando está aprendendo algo novo. O terceiro nível de escuta é a escuta da empatia. E aí, além da mente aberta, eu tenho o meu coração aberto. Perfeito, até porque, dependendo, a gente está falando aí de gestão pública, assim, podem vir críticas, a maneira como essa crítica é colocada, enfim, e é muito importante que você esteja receptivo, que exista essa empatia, né? E aí, como é que funciona essa parte? E a escuta empática é super importante, porque a gente precisa também quebrar o paradigma da palavra empatia. Muitos têm a empatia no sentido de só se colocar no lugar do outro. Mas a tua roupa pode não servir na minha, o teu calçado pode não servir no meu pé. Então, o conceito de empatia que eu mais utilizo, tanto nos meus atendimentos públicos quanto em organizações privadas, é a escuta do acolhimento.
Eu vou escutar com total atenção para me conectar, para tentar entender. E assim, um pouquinho diferente do segundo nível, aqui na escuta da empatia, além de eu me conectar para tentar entender, eu também vou tentar entender as tuas emoções e os teus sentimentos. E que a gente sabe que muitas vezes num órgão público, as pessoas chegam muito nervosas ou muito ansiosas querendo resolver os problemas. Por isso que você precisa, e é uma das coisas que eu mais trabalho, é a capacitação justamente dessas pessoas, para que elas entendam um processo de comunicação e que saibam acolher para dar todas as soluções. Por isso que a comunicação interna, ela precisa ter um olhar muito especial. Se eu pudesse dar um conselho para quem está nos assistindo e nos ouvindo hoje, a inovação da comunicação, muitas vezes a gente pensa assim, não adianta você pintar ou fazer um jardim lindo na sua casa se você não cuida do que está dentro da sua casa. Então, as instituições, os governos precisam cuidar de dentro também. A mesma importância, o mesmo valor que você dá para a comunicação para fora, você também precisa ter esse olhar dedicado internamente. E é possível, porque a gente Muito. fica com essa dúvida, e aí eu trago até pro dia a dia das pessoas, independentemente dos órgãos, né, do órgão público, o que acontece? Quantas vezes a gente vê as pessoas conversando, uma desabafando, uma contando, a outra no celular, então assim, as distrações são grandes, né? São. Primeiro teria que fazer talvez esse treinamento ali interpessoal para daí aplicar. Como é que funciona? É possível? É super possível, Michele. E aí é possível quando a gente chega no 4º nível de escuta. Ótimo. É o 4º e último. Sim. O 4º nível de escuta é o que tem a mente aberta, o coração aberto e a vontade. Você está com vontade de escutar o outro para construir algo. Que eu digo que é a escuta perfeita de todos os líderes, de todos os gestores, de todos os políticos, de todo servidor, de todos nós. É a escuta que nós vamos, por exemplo, nós estamos conversando e nesse processo de escuta, a escuta é a base da nossa comunicação, do processo de comunicação. A partir dessa escuta, nós vamos construir algo novo. O meu conhecimento, o teu conhecimento, a minha ideia, a sua ideia, a projeção de futuro que nós estamos fazendo, né, da cidade, do órgão, isso tudo tem que ser o resultado de algo novo. Então, a inovação, ela está no 4º nível de escuta. Necessariamente no 4º nível. Não, é interessante como tudo isso acaba gerando um ciclo, né? E aí eu tenho que perguntar, né? Como é que funciona isso? Essa questão de escuta, quando a gente traz na gestão pública, como isso colabora para que a gente tenha as cidades cada vez mais eficientes? A base de toda eficiência, ela tem que estar centrada no cidadão. Uma cidade só é eficiente no seu alto nível de eficiência quando ela souber escutar de forma genuína o seu cidadão. Porque escutando ela vai conseguir realmente ver o que é prioridade e aí conseguir dar esse retorno que a sociedade precisa, né? Porque problemas todas as cidades têm, então, assim, níveis diversificados, mas daí a importância de não só ouvir, a gente até fala, né, a maioria dos órgãos públicos tem uma ouvidoria, mas talvez precise... Tem que ter uma escutadoria. Exato. Precisaria ter essas especificações para que a pessoa realmente saiba e aí consiga atender a necessidade, consiga chegar no problema de fato, até para solucioná-lo, né? Para que não fique algo recorrente. Então, tem um encaminhamento, de fato, né? A pessoa tem que escutar e tem que ter as informações para poder encaminhar da melhor forma possível. Porque quem busca, né, o serviço público quer solução, quer facilidade, quer praticidade. Né? Então, a comunicação pública inovadora, ela tem que ser simples, ela tem que ser pragmática e ela tem que estar com foco no cidadão. Ela tem que estar com foco no indivíduo para transformar o coletivo. Perfeito. Infelizmente, já estamos chegando, né, no fim da nossa entrevista. Foi super rápido. Eu ficaria aqui 1 hora conversando, porque
a gente aprende muito, né? E esse aprendizado, essa troca é realmente muito impactante e que bom se todos os órgãos públicos tivessem, né, fizessem esse papel, né, de ouvir o cidadão e aí sim ter o melhor encaminhamento, as melhores soluções. Eu agradeço mais uma vez, Ana Paula, pela sua participação. Parabéns pela sua palestra, pelo trabalho que você vem desenvolvendo, né? E teremos um Summit Cidades também já confirmado aí em 2025, então esperamos nos ver novamente, né, no próximo Summit Cidades. Agradecemos a todos que estavam acompanhando essa entrevista, continuaremos com o Summit Cidades, né, que não é mais só um evento, é o ano todo, a gente tem aí com podcast, eventos que são realizados. Agradecemos mais uma vez, continue com a gente então, até mais.